Símbolos misteriosos, juízo final, fogo misturado com sangue descendo do céu, queimando a terça parte da terra e das árvores, dentre muitos outros que marcam o livro de Apocalipse. No caso agora, vamos falar sobre as 7 trombetas, uma série sobre as trombetas do Apocalipse. Hoje iremos falar da primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. Apocalipse 8, 7. Eu sei que existem muitas pessoas, muitas opiniões e interpretações. Eu sou apenas uma serva do Senhor e respeito sua opinião. Peço que respeitem a minha, pois ninguém é dono do saber. Todos estamos aprendendo juntos. E nesses 36 anos de evangelho, uma coisa que eu tenho certeza é que estamos numa grande escola onde o mestre é Jesus. O importante é manter nossa comunhão, sendo você pré ou meso ou pós-tribulacionista, uma coisa é certa, todos nós esperamos a volta de Jesus. E aqueles que não crerem ficarão aqui na grande tribulação. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Lu, muito prazer estar aqui falando com você. Por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas que você conhece. As 3 etapas do juízo, selos, trombetas e taças, apresentam um juízo na forma de chuva. No 6º selo, vimos a queda das estrelas, ou seja, a chuva meteórica que certamente muitos estragos trarão ao mundo. Na 7ª taça, teremos uma terrível chuva de pedras. A primeira trombeta prolonga o 6º selo, trazendo uma chuva de granizo e fogo mesclado com algo semelhante a sangue. A presença do fogo indica que não se trata de uma chuva comum, mas uma manifestação da ira divina. Conhecemos basicamente apenas a chuva de granizo comum, que apesar de não ter fogo misturado com ela, causa grandes estragos à vegetação e edificações. Mas a chuva da primeira trombeta supera tudo o que já vimos, seja na sua forma, seja nos efeitos devastadores que produzirá. Juízo semelhante foi enviado sobre o Egito pouco antes da libertação do povo de Israel. A diferença é que aqui o juízo tem proporções mundiais. O livro de Apocalipse foi escrito por João com base nas visões que ele teve e surgiu por volta do ano 90 depois de Cristo, trazendo assuntos complexos com previsões e revelações a respeito do destino da humanidade. Num cenário apocalíptico, 7 anjos darão início a 7 trombetas, com calamidades gigantescas. Serão 7 anos que irão começar com um tratado de paz mundial que será proposto pelo anticristo. Em 3 anos e meio, o mundo vai viver uma falsa paz, porém, nos últimos 3 anos e meio, o anticristo quebrará esse pacto e virá um tempo de grande juízo e assolação sobre a terra, não somente para provar aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo, mas também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como o Messias. Veja o que diz lá em Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Virá um tempo de grande juízo sobre a terra, tanto para provar os que rejeitaram o evangelho de Cristo, como também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como Messias, o Filho unigênito. Veja o que diz lá no livro do profeta Zacarias 12.
Versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E muitos se perguntam: se Deus é amor, por que permitirá tanto sofrimento? Deus é amor, mas como diz na sua palavra, no Salmo 33, versículo 5, diz: Ele ama a retidão e a justiça. Por isso, o Senhor não deixará o pecado sem consequências. Muitos desprezaram e rejeitaram o seu Filho Jesus e passarão por este momento, porém eles terão a chance de se arrependerem e serem salvos das garras de Satanás. O fato das trombetas trazerem o juízo parcial demonstra que o objetivo principal desta série de juízos é chamar o homem ao arrependimento. Porém, mais adiante no livro de Apocalipse, vemos que os ímpios, mesmo sendo assolados pelo sofrimento, não se arrependem. Veja o que diz Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Esse julgamento das nações será dividido em séries de 3, 7. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Aqui no canal tem uma série sobre os 7 selos do Apocalipse. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui da playlist e você poderá assistir com sua família. Mas hoje vamos falar sobre as trombetas, no caso a primeira trombeta. E podemos fazer aqui uma comparação do que aconteceu nas 10 pragas do Egito e do que acontecerá com as 7 trombetas. São flagelos semelhantes, vamos conferir comigo. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abre o 7º selo. Vamos conferir aqui em Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Mas por que a trombeta não poderia ser outro instrumento? Qual o significado? Bem, o toque de trombeta é um toque inconfundível. Lembra quartel, a vida militar, a formação rigorosa de um preparo para uma batalha. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as trombetas eram usadas para avisar o povo antes de um grande evento divino, antes de acontecer grandes eventos. Um exemplo na conquista de Jericó, no livro de Josué 6, no verso 4 ao 5, o Senhor, ele disse: 7 sacerdotes irão à frente da arca, cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. A Bíblia também descreve cantores e instrumentos não somente na guerra, mas também nas vitórias. Outro exemplo nas festas ou solenidades bíblicas. Confira aqui também no canal uma playlist sobre as 7 festas bíblicas e você entenderá a ligação delas com o Apocalipse. Eles usavam vários instrumentos, inclusive a trombeta, onde vamos falar agora. Apocalipse faz uma referência às festas de Israel. Exemplo, as festas solenes de Deus, lá no livro de Levítico 23, onde se usava muito as trombetas, e em especial para mostrar o juízo de Deus. No 7º mês, no seu primeiro dia do mês, você tinha a festa das trombetas. E durante 10 dias, todos os dias, se tocava o chofar para anunciar o dia da expiação ou dia do arrependimento, que estava vindo para que todos se preparassem para o dia do juízo.
Essas festas são representadas para apresentar a estrutura geral do livro de Apocalipse. Ela começa com um sábado, onde João estava no dia do Senhor. Logo depois, com as cartas, ela tem uma referência com a Páscoa na figura de Jesus, morto e ressurreto, andando entre os candelabros. Depois, com os selos, onde aparece o trono de Deus no capítulo 4, 5 e 6 em diante, é uma referência ao Pentecoste, a festas de Pentecoste que celebrava a colheita. E agora temos a referência à festa das trombetas, mencionado em Números 29, 1 e Levítico 23, 24. Depois vai para o dia da expiação e depois para a festa dos tabernáculos, quando fala da Nova Jerusalém, onde diz que eis aqui o tabernáculo de Deus vivendo entre os homens, que é Jesus. Note no versículo 7 a expressão "e foram lançadas à terra", significando que essas calamidades são controladas do céu e são utilizadas como instrumentos nas mãos do Senhor que governa tudo. Aqui também podemos ver uma semelhança das 7 trombetas e as pragas do Egito. A revelação de Jesus Cristo a João, que ele deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui a revelação foi dada a João, mas foi Jesus que revelou para que fosse revelado a todos, para que chegasse até nós. Perceba que na grande tribulação, e entenda, tribulação é uma coisa e grande tribulação é outra coisa. Perceba que vai ter o governo do anticristo, vai ter uma desordem em todos os aspectos, não haverá mais proteção. Lembre que no livro de Êxodo é apenas uma pequena comparação. Êxodo era o tempo lá do povo sair do Egito, ficou arruinado depois dos juízos de Deus, lá das 10 pragas. Aqui vemos as trombetas já sendo a segunda medida desse juízo de Deus. Apocalipse 8, 7, houve saraiva e fogo misturado com sangue, lançados na terra, e a terça parte é queimada juntamente com as árvores e toda a erva. Aqui fala de granizo, saraiva, fogo misturado com sangue, numa proporção nunca vista antes. E no tempo de Moisés, as pragas foram somente no Egito. Em Êxodo 9, do 22 ao 25, Deus manda Moisés estender a mão para o céu, e houve saraiva e fogo misturado, e feriu toda a terra do Egito, desde os homens até os animais. Houve então cumprimento literal com muita destruição na época, tanto de animais como de homens e de plantas. Somente na terra de Gozem, onde estavam os israelitas, não foi atingida. E por consequência, milhares de pessoas e animais perderão suas vidas, seja pela queda do granizo, pelo fogo ou pela falta de alimento, que foi queimada na sua terça parte, e foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. Este juízo, além da terça parte das árvores, destrói completamente a vegetação herbácea da terra. Isso provocará, sem dúvida, um colapso nos estoques de alimentos, tanto para homens quanto para animais. Teremos então um agravamento do juízo do cavalo preto. A fome atingirá a todo mundo nesta ocasião. Mas não será somente a fome. Todos sabemos a importância da vegetação no equilíbrio climático do planeta e da sua atmosfera. Assim, este juízo traz consequências desastrosas em forma de secas, chuvas demasiadas em determinadas regiões e outros males. Milhares de pessoas terão que abandonar os lugares que habitavam em busca de alimento ou em busca de refúgio contra os desequilíbrios da natureza. Isso tudo nos mostra que o Senhor está mostrando a sua justiça e mostrando que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequência. Acreditando você ou não, a palavra de Deus não deve ser mudada em detrimento à vontade de muitos. Ela é fiel e verdadeira, querendo o homem obedecer ou não. Portanto, respeite a palavra de Deus. Bom, por hoje é só. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Então, até lá. Te espero. Um abraço a todos.